Bom dia, Deus! Senhor, irão mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por estar na nossa presença. Obrigado por nos ensinar cada dia, por nos proteger, nos curar. Amém? Confie em Deus, único, digno de adoração, e que não lhe abandone em nenhum momento. 1 Coríntios, capítulo 14. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, a madeira de cedro e pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão. E Ibar, Elisua, Elpelete, e Nogá, Nefeg, Jáfia, e Elisama, Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como se rompeu as águas. Por isso chamaram aquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém, os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe: Deus, não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e venha a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás à peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. Capítulo 15. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e de seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e de seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e de seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, de seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel,
e Aminadab, o chefe, e de seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que, com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos Etã, filho de Casaías. E com eles a seus irmãos, da segunda ordem, a Zacarias, Bené, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maaseias, Matitias, Elifeleu, Miquineias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maaseias e Benaia com alaúdes sobre alamote. E Matitias, Elifeleu, Miquineias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas sobre Seminite para sobressaírem. E Quenanias, chefe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. E Berequias e Elcana eram porteiros da arca, e Sebanias, Jeosafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeias eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor, da arca de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, mestre dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo e ao som de buzinas e de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração.